Botei um cronômetro aqui, viu? Para eu não passar do tempo. Esse negócio é tão esquisito, né? Boa tarde, meus nobres engenheiros. Meu nome é Gabriele e eu estou aqui representando a SEMEC, a 20ª SEMEC, para apresentar os doutores Cláudia Miriam Scheid, Luiz Américo Calçada e Luiz Augusto da Cruz Meleiro. A doutora Cláudia Miriam Scheid graduou-se em Engenharia Química pela UFRJ em 1990 e sua principal área de atuação em pesquisa química são os processos de separação sólido-fluido e fluidodinâmica de sistemas particulares. O professor doutor Luiz Américo Calçada é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia, tendo feito o 4º ano da graduação na França, no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lyon. Realizou estágio pós-doutorado na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, tendo realizado trabalhos de modelagem experimental na descrição da filtração e invasão de fluidos, de perfuração de poços de petróleo. Atualmente, ele é professor titular na nossa querida Rural, onde ministra disciplinas de graduação e pós-graduação em fenômenos de transporte, termodinâmica aplicada, métodos numéricos e operações unitárias. Nos últimos anos, tem desenvolvido trabalhos experimentais e de modelagem com ênfase em engenharia de petróleo, tais como a formulação e o estudo do escoamento de fluidos, de perfuração e de pastas de sedimentação, a filtração e a invasão de fluidos de perfuração, a dissolução de sais da camada do pré-sal e a sedimentação de partículas. O professor Luiz Augusto da Cruz Meleiro é engenheiro químico formado pela Rural, atuou como docente e pesquisador na Universidade Federal do Paraná e atualmente atua na Rural como professor associado do Departamento de Engenharia Química e desenvolve pesquisas principalmente nas áreas de engenharia química e engenharia de petróleo, com ênfase na modelagem matemática, controle e otimização de processos. A palestra de hoje é sobre o Laboratório de Escoamento de Fluidos e a Indústria 4.0, desenvolvimento de novas tecnologias e aplicação na perfuração de poços de petróleo. Quem vai começar essa palestra é a doutora Cláudia Miriam, e no final dos 3, as perguntas serão feitas. Tenham uma boa palestra. Boa tarde, pessoal.
Inicialmente, gostaria de agradecer à comissão organizadora da SEMEC pelo convite para a gente poder apresentar o nosso laboratório que estamos fazendo aí junto à Indústria 4.0 e parabenizar todos da comissão organizadora pelo belíssimo evento que está sendo realizado, com muita qualidade, com muitas palestras interessantes. Então, é um prazer enorme estar aqui participando desse evento. Tá? Então, eu vou partilhar aqui a minha tela, tá bom? Com a apresentação. Então, como a Gabi já falou, aqui vamos falar hoje, eu sou a professora Cláudia Chade, o professor Luiz Américo e o professor Luiz Meleiro. Nós vamos falar aqui sobre o que o laboratório vem fazendo, o Laboratório de Escoamento de Fluidos da Rural, que fica, né, no departamento, é sediado, né, no departamento de Engenharia Química e fica lá no Instituto de Tecnologia, né? O que nós vemos fazendo junto da Indústria 4.0, principalmente relacionada à perfuração de poços de petróleo. Então, o laboratório, vou dar uma visão rapidinha do que é o laboratório. O laboratório, inicialmente, só para identificar, ele se chama Júlio Massarani, né? Laboratório de Escoamento de Fluidos Júlio Massarani. Para quem não conhece, o Júlio Massarani, ele foi um professor, né, do UFRJ, né, da COP, e ele foi orientador de mestrado e doutorado, meu e do professor Luiz Américo. Então, nossas bases de pesquisa, né, e nossa formação toda como pesquisador vem desse professor. Então, e ele é um professor muito conceituado na área de sistemas particulares, e aí vem, então, a homenagem a ele. Então, o Laboratório de Escoamento de Fluidos é um laboratório multipropósito, certo? Ele fica no Instituto de Tecnologia, próximo à cantina, próximo ao pavilhão de aulas, né? E ele está a carinha dele aqui, e ele tem algumas características, que é um pavilhão bem grande para montagem de unidades protótipo, que é uma característica da nossa pesquisa, tem 550 metros quadrados de área construída, e esse laboratório de bate-lupo tem 280 metros, né? Então, tem banheiro, cozinha, tem almoxerifado, né? E a gente tem uma preocupação aí, sempre com a segurança, né, do laboratório, o uso de EPIs, então é um laboratório que trabalha com unidades grandes e exige, então, a segurança de todos. E aqui a gente tem o grupo que atualmente está trabalhando no laboratório, né? Então, somos em torno de 33 pessoas circulando, fora todo o grupo que trabalha externo ao rural, que é o pessoal do CEMPES, né, e da própria UFRJ. Então, nós temos envolvidos professores, temos funcionários, que são funcionários de projeto, e funcionário da própria universidade, que é o Eduardo, e também ele é técnico da Rural e também trabalha como pesquisador. Temos pesquisadores realizando doutorado, alunos realizando mestrado e vários alunos de C. Então, a nossa interação com a graduação e a pós-graduação é muito intensa, né? Então, a gente tem um grupo muito grande trabalhando e a gente preza muito pela formação desses alunos. Falando um pouquinho do histórico do LEF, como é que tudo começou? Começou em 2005, quando a gente recebeu uma visita do pessoal do CEMPES, que interessado em fazer escoamento de fluidos, né? Então, foi o nosso primeiro projeto voltado com a Petrobras. A gente já trabalhava antes, mas voltado com a Petrobras foi esse projeto. E depois a gente começou a trabalhar com fluidos de perfuração em 2007, e os sensores online começaram em 2008. Começaram através de um paper, né, do pessoal da Noruega. E o projeto do laboratório foi em 2008, a gente começou as modelagens já em 2009, então primeiro a gente fez uma parte de estruturação, né, construção do laboratório, e depois a parte experimental e integramos a modelagem, né, de todos os nossos conteúdos experimentais. E a parte de inteligência, né, artificial, ela começa aí em 2014, 2013, por aí a gente começa a trabalhar
com essa questão de indústria 4.0, embora a gente já fizesse alguma coisa nos sensores online. E aí a gente tem, voltando aqui, a gente tem a construção, né, da unidade móvel de pesquisa científica, que foi o grande salto tecnológico que a gente deu. Eu vou explicar um pouquinho. A unidade móvel de preparo de fluido, que também tem essa parte voltada aí para as lógicas fuzzy, booleana e outras. E a gente continua trabalhando com esses sensores online, com algoritmos de controle e predição de propriedades, né? E essa implementação desses softwares acontecendo agora, nesses 2 últimos anos, são softwares que estão implementados junto ao Petrobras, em softwares maiores que eles têm da perfuração. Só para falar um pouquinho do processo de perfuração, o que a gente tem? Nós temos aqui, né, uma sonda de perfuração, então aqui você tem uma coluna de perfuração, na ponta da coluna tem uma broca desenhada aqui, então ela perfura a rocha e vai abrindo aí, então, o poço. Sendo que é fundamental a existência de um fluido de perfuração. Esse fluido de perfuração, ele tem várias funcionalidades, né, que eu vou discutir um pouquinho mais à frente. Mas o que acontece? O fluido de perfuração, ele entra por dentro da coluna de perfuração, sai pelos jatos da broca, tá? E leva os cascalhos lá para a parte de separação que há aqui na parte superior da sonda. Então, uma perfuração, ela não existe sem o fluido de perfuração. E é fundamental, então, que a gente controle as propriedades desse fluido de perfuração e conheça tudo sobre ele. Então, o que acontece quando você está perfurando? A perfuração, ela acontece em modo overbalance, ou seja, a pressão dentro do poço é maior do que a pressão na formação. E com isso, acontece uma filtração da parede do poço, tá? Então, isso aqui, porque o fluido de perfuração, ele tem vários sólidos em suspensão, além dos próprios sólidos formados da rocha. Então, cria um reboco aqui, e esse reboco é de grande interesse. Além disso, você pode colocar nesse fluido de perfuração, sólidos outros para fazer o selamento de fraturas. Então, o fluido de perfuração, ele é um veículo importante durante a perfuração. Ele tem características importantes. Uma das características é que ele é não newtoniano. Essa é a carinha dele, tá? Ele já foi algumas vezes chamado de lama, mas agora ele foi alçado ao grau de fluido, porque ele tem várias características e funcionalidades, né? Ele é um fluido não newtoniano, normalmente com essa curva aqui, ó, de fluido pseudoplástico, tá? Então, o fluido newtoniano é aquele que segue a lei de Newton, a reta, e aqui ele é pseudoplástico, ou seja, ele tem infinitas viscosidades, vai depender da sua taxa de deformação. As principais funcionalidades do fluido são resfriar e lubrificar essa broca aqui, ó, você tá vendo a broca aqui? Carregar os cascalhos da formação até o topo e manter a pressão interna do poço dentro da faixa operacional. Porque quando você vai tirando a rocha, vai aliviando a pressão. Então, você tem que manter essa pressão por igual ou maior para que não tenha um influxo de líquido ou de gás, que é o que a gente chama de kick ou blowout. O fluido de perfuração, ele é importante também porque ele é a primeira barreira de segurança, né? Então, a segurança do poço acontece desse fluido. Então, acho que eu já consegui passar para vocês a importância do fluido de perfuração. Nossas pesquisas são todas dedicadas a ele, tá? Então, na agenda, a gente tem a apresentação em que eu vou falar da UMPC e da UMPAF, depois o Luiz Américo vai falar sobre a parte de modelagem, e o professor Melheiro vai falar sobre a parte de inteligência artificial aí, e a parte mais de indústria 4.0. Então, o monitoramento das propriedades físicas foi onde tudo começou, né? Então, eu já apresento para vocês o resultado final. Então, depois de 8 anos de pesquisa, a gente conseguiu montar esse container, certo? Esse container foi comprado na sucata, não tinha chão, não tinha teto, não tinha nada. A gente reformou ele todo para ele ter dentro dele essa unidade aqui, que foi trabalhada no laboratório, que é essa aqui. Então, isso é sacado, é uma unidade modular, e nessa unidade modular a gente faz uma série de medidas de propriedades. Então, como é que você controla o fluido de perfuração? Medindo suas propriedades físicas. Então, a primeira coisa é medir as propriedades físicas. Então, dedicamos vários anos em medir essas propriedades físicas. Então, o que o MPC mede? Uma das principais coisas que ela mede é a reologia do fluido. Então, a reologia do fluido é aquele gráficozinho que eu tinha mostrado lá,
né, quando eu falei de fluido de perfuração. E o objetivo é que ele fosse capaz, a parte online dessa medida fosse capaz de fazer o que a bancada faz. Que quando nós começamos a pesquisa, não havia nada feito de forma online. Só um poço um poço de estudos acadêmico na Noruega. Então, a ideia que a Petrobras tinha era de que tudo fosse medido de forma online para você agilizar e dar maior segurança à perfuração do poço. Então, a gente tinha que tentar simular de forma online essa medida que acontece nesse equipamento aqui, chamado viscosímetro FAM 35A. Então, aqui você tem cilindros coaxiais, né? Aqui tem um cilindro, que é da camisa, aqui é o copo, o outro bob. Então, você tem cilindros coaxiais que giram, um deles gira, e você consegue levantar a reologia do fluido. Então, o que foi feito? Nós fomos buscar no mercado algum equipamento que pudesse fazer esse tipo de medida. Não encontramos, porque não existe. Então, nós trabalhamos em cima desse equipamento aqui, que é um viscosímetro de processo. Então, esse viscosímetro de processo era capaz de medir a viscosidade aparente em 2 taxas de deformação, só que a gente não queria isso, a gente queria a curva toda de tensão-taxa. Então, esse aqui é o equipamento original e aqui é o equipamento modificado, certo? Então, nós trabalhamos muito em cima disso, tivemos que reformular todas as equações, refazer, né, recalibrar o equipamento todo, e agora nós conseguimos, com esse equipamento, fazer toda a reologia online do fluido, ou seja, então, essa reprodução aqui, ela é feita de forma online no nosso sistema da UMPC. O que mais que a gente consegue medir? A gente consegue medir a estabilidade elétrica. A estabilidade elétrica é uma propriedade importante quando o fluido é feito com base aquosa, base oleosa. Então, a base do fluido é óleo, que é parafina, e uma emulsão salgada, uma salmoura. E essa estabilidade, essa emulsão tem que estar estável para poder funcionar corretamente. Então, o equipamento que é usado na bancada é esse FAM 23D. E aí nós tivemos que fazer uma medida online, não existia nenhuma medida online. Nós temos, inclusive, uma patente com relação a essa medida, né, depositada já, aceita, porque é o único equipamento que faz essa medida online, é esse que a gente desenvolveu lá na Rural. Então, o fluido passa por aqui, e aqui a gente consegue fazer a aquisição do dado da estabilidade elétrica online. Outra medida que a gente faz, né, é a densidade da suspensão. Então, já temos geologia, estabilidade elétrica, densidade da suspensão. Esse não foi muito difícil, porque encontramos um equipamento no mercado que trabalha com a força de Coriolis, né, o efeito de Coriolis. Então, aqui dentro desse equipamento, você tem esses 2 tubos em U, o fluido, quando passa por aqui, faz esses tubos em U vibrarem, e aí, com essa medida, você tem, obviamente, toda uma tecnologia que transforma a medida em densidade da suspensão. Essa densidade, ela é confrontada com a densidade medida na balança de lama, que é um equipamento disponível para a bancada. Então, vamos entender. A sonda de perfuração, atualmente, toda ela trabalha com medidas de bancada, não trabalha com nada online. Então, o nosso trabalho, ele é pioneiro dentro do Brasil, porque a gente está propondo todas essas medidas online, tá? Então, você consegue medir densidade da suspensão de forma online através desse equipamento. Uma outra medida que interessa a Petrobras é o tamanho das partículas, certo? Então, esse equipamento, a gente também teve que trabalhar para fazer a aquisição desses dados, né? Então, isso aqui é uma imagem de PVM, isso é como se fosse um microscópio, e aqui é o FBRM, que é o laser. Então, a gente mede o tamanho das partículas, certo? Então, a gente consegue fazer uma avaliação do tamanho das partículas. Lembre-se que o fluido de perfuração, ele carrega as partículas do poço para a superfície. Então, é importante você ter uma quantificação do tamanho dessas partículas para ver se está tudo dentro do padrão de range de operacionalidade do poço e segurança. Além disso, a gente propõe a filmagem dessa suspensão para que você possa ver o que você está recolhendo aí nesse fluido de perfuração.
Outra medida que a gente consegue fazer é a concentração de óleo em água, o teor de água em óleo, que é importante para aí os fluidos base e óleo, né? Então, quanto de água está vindo? Então, esse equipamento é um equipamento também já de processo, mas a proposta de reunir todos eles no skid é da Rural, então o fluido entra, você, através aqui de micro-ondas, consegue determinar qual é a concentração de água que você tem nessa sua suspensão. O controle de filtrado, lembra que eu falei da parede do poço que tem uma filtração? Então, lá a gente determina, através desse equipamento, como é a característica daquela torta. Muito bem, esse equipamento foi um equipamento inicial, nos deu muito trabalho, mas não funcionou direito, mas ele foi o precursor desse outro equipamento aqui, que é um equipamento muito mais robusto e muito mais compacto, né? Essa é uma célula de filtração, aqui ela está explodida, tá certo? Então, aqui você faz a filtração e aqui você tem toda a automação da célula de filtração. Essas válvulas em vermelho são todas células automáticas, onde você consegue reproduzir esta curva aqui, ó. Então, você pode ver que a curva em preto é o protótipo desenvolvido pela Rural e em vermelho é a curva obtida aqui na célula da Alphide. Então, nós já estamos com essa célula de filtração bem encaminhada aí para as medidas online também. Medimos também teor de sólidos, isso aqui é um equipamento que mede a concentração de sólidos por ultrassom, tá certo? É o Rolsonics. E aí, a gente consegue transformar essas medidas. A concentração de sólidos ela é fundamental também para saber o peso do fluido, a concentração que você tem de rochas, e isso é importante para a segurança do poço. Esse controle todo da UMPC, ele é feito num modo LabVIEW, certo? E aqui você tem a carinha desse módulo. Então, a gente consegue olhar, né, todas as propriedades de forma contínua, né, como é que está acontecendo. Então, tem uma parte que é de controle e outra parte que é de observação. E essa tecnologia, a gente pode olhar ela em tablets ou em smartphones. Então, você não precisa ficar colado na sonda para conseguir olhar esses resultados, tá? Bom, e aí o grande desafio nosso que a gente teve foi testar tudo isso em sonda. Então, em 2018, o container, que foi preparado todo na Rural, ele seguiu para um poço, né? Esse poço aqui é a sonda, na Bahia, uma sonda de verdade, obviamente, tá, gente? E seguiu para a Bahia nesse caminhão, a gente quase morreu do coração, né? Mas tudo bem, a gente ficou muito temeroso de tudo que poderia acontecer. E ela foi, então, instalada aqui, ó, ao lado da Baroide, que é o depósito de sólidos que ele tem. E esse aqui é o grupo, que aqui é o Sérgio e aqui é a Gabi. Os dois são funcionários do laboratório. Nessa ocasião, eles então, embarcavam em esquema de embarque de 15 dias, igual os funcionários da Petrobras. E foram, então, fazendo a coleta de dados para que a gente conseguisse avaliar se nossa proposta ela era adequada, né? Então, aqui tem mais imagens, olha, do técnico da Petrobras olhando dentro do container, isso aqui dentro do container, e a Gabi e o Sérgio na zona de convivência, olhando os dados de forma remota, tá? Então, olhando o que estava se passando. Essa etapa foi muito importante porque a gente conseguiu validar os dados de campo com os dados obtidos pelo MPC. Então, o que a gente tem aqui? Em preto, você tem os dados online e offline para várias medidas. Então, aqui isso aqui é uma seleção de uma data de um determinado dia, mas isso aqui você tem inúmeros desses gráficos contemplando todos os dias, né? Esses aqui são os resultados da densidade, né, que eu comentei com vocês, do equipamento de Coriolis. Aqui é o teor de sólidos, sempre em preto o MPC e em vermelho a bancada, tá? A razão água e óleo, a estabilidade elétrica, tá? E aqui medidas ou seja, a gente conseguiu validar os nosso MPC com os dados de sonda mesmo, né, retirados lá. Aqui a gente tem o que a gente consegue ver com o PVM. Então, esse aqui
é uma partícula de bentonita, isso aqui é uma bolha de ar, e esse meteoro aqui é uma areia, chegando aqui junto à célula de contabilização. E aqui só uma ideia para vocês verem como é que funciona o PVM, né? Então, uma emulsão não estável e uma emulsão com a água dispersa, e aqui como é que é quando a gente coloca o emulsificante, a mesma emulsão, e aqui ela fica estável. Rapidamente aqui, a gente tem a unidade de preparo automático de fluidos, né? Então, a gente adaptou junto ao MPC uma unidade móvel de preparo automático de fluidos. Então, aqui você tem os dosadores de sólido e de fluido viscosificante e a entrada de água. Então, essa unidade ela é acoplada ao MPC, sendo que aqui eu meço e aqui eu preparo. Então, a gente tinha várias coisas que queríamos comprovar, né? Provas de conceito. Seria possível produzir automaticamente um fluido de perfuração? Posso controlar essas medidas? As metodologias são válidas para a produção de pequenas escalas? Então, a gente usou lógica booleana e sistema especialista para essa primeira abordagem. Então, o que a gente tem aqui nessa integração? De um lado, ao MPC, onde a gente elegeu viscosidade e densidade para monitorar. Do outro lado, o MPAF, com sua estrutura de preparo automático de fluidos. Então, essa aqui é a interface da UMPC, essa aqui é a interface da UMPAF. Muito bem, rapidamente alguns resultados. Esse aqui foi o resultado de operação. Então, o que a gente consegue? A gente consegue controlar facilmente o nível de tanque, o nível de líquido no tanque, né, da UMPAF. Simulamos vazamento, simulamos inundação do tanque e fizemos o controle dessa unidade, né? Então, esse é o controle da UMPAF. Depois, a gente produziu fluido. Então, isso aqui é uma mistura de um blend de CMC e goma xantana e sólido, e esse aqui bentonita e barita. Então, o que a gente tem aqui? São as nossas primeiras experiências com relação a esse resultado. Aqui você tem a densidade, aqui você tem a viscosidade. Em vermelho é o set point, é o desejado, e em pretinho é o que a gente conseguiu com os erros máximos e mínimos. Então, você pode observar aqui que, nesse momento, né, na produção, se jogou muito viscosificante, passou do set point demais e voltou. Depois a gente melhorou essa técnica, mudando as lógicas, tá? Ficou uma coisa que não fazia um overshoot assim, tá bem? E aqui na bentonita é um caso muito mais complexo, porque a bentonita é uma argila, ela, além de viscosificar, ela pode adensar o fluido. Então, você veja aqui, ó, que na hora que a gente coloca o viscosificante, você passa do set point da viscosidade e eleva demais a densidade da suspensão também. Então, isso foi um grande aprendizado dessa etapa, né? E o controle por exemplo, uma vez tendo o fluido pronto, a gente partiu para o controle desse fluido, né? Controlar um fluido pronto. Então, aqui nesses slides eu trago brevemente para vocês o quê? Também é os mesmos gráficos, tá? Viscosidade e densidade como uma função do tempo. Aqui, o que foi feito? Chegou, o fluido estava prontinho, a gente pegou e jogou um balde de água, um balde de 20 litros de água dentro do tanque. Você pode ver que imediatamente as propriedades sentiram, né? A viscosidade caiu e a densidade caiu. E imediatamente o sistema começa a se recompor. Então, os tanques de dosadores de sólido começam a jogar sólidos para aumentar a densidade e a viscosidade. Sendo que dessa vez, observa que a gente já tinha melhorado o sistema de especialista. Então, a gente não fez um overshoot aqui. A gente conseguiu manter dentro do limite máximo a viscosidade, tá? A mesma coisa para a densidade. E nesse caso aqui, a gente tem uma amostra de como é difícil fazer isso, porque quando você altera uma propriedade, a outra, você tenta corrigir uma propriedade, a outra é alterada automaticamente. Então, o que a gente aprendeu disso tudo? Que não adianta usar receita de bolo para fazer fluido de perfuração. Então, o que a gente... Até porque esses insumos, eles mudam muito de um fornecedor para o outro. Então, o que a gente teve que fazer? A gente estabeleceu o set point. Então, a UMPAF, ela buscava esse set point, tá? Através dessas lógicas que a gente fez na ocasião.
e aí demonstrou que sim, é possível fazer. Então, a gente continuou esses trabalhos e a gente vem desenvolvendo cada vez melhor essas tecnologias, que vão ser apresentadas aí pelo professor Meleiro. Então, com isso eu encerro a minha parte de mostrar essas medidas online que a gente é capaz de fazer no laboratório. Passo a palavra agora para o professor Luiz Américo, que vai falar um pouco da modelagem desses sistemas. Espera aí que eu vou aqui, parar de compartilhar. Onde? Estão vendo aí? Estou vendo, sim. Ah, tá. Estou vendo a apresentação. Ah, então tá bom. Deixa eu pôr aqui na modo de apresentação. Bem, primeiro eu queria agradecer à comissão organizadora, dizer que vocês estão de parabéns aí pelo sucesso da SEMEC, agradecer a oportunidade de estarmos apresentando o nosso laboratório. E dando continuidade à apresentação da Cláudia, nós selecionamos aqui 2 exemplos de sucesso de desenvolvimento de simuladores pelo LEF. Os 2 exemplos são o simulador de escoamento em CoilTube. Agora em abril-maio, ele foi implementado, né, no software da Petrobras. E o segundo é o simulador de decantação de material particulado. A versão 1.0 foi implementada em 2015, ela já faz parte, né, dos softwares de projeto operacionais da Petrobras, e a versão 2.0 vai ser implementada agora em 2020. Então, dentre os trabalhos de modelagem, como a professora Cláudia mostrou, nós iniciamos os trabalhos de modelagem aproximadamente em 2008, 2009, com a filtração. A partir daí, nós fizemos modelagem de escoamento de fluidos, dissolução de partículas de sais, inúmeros aí trabalhos de modelagem matemática e simulação, mas os trabalhos de maior sucesso são esses 2 aqui que a gente está apresentando. Por quê? Porque esses trabalhos haviam interesse imediato na implementação do software. A professora Cláudia estava mostrando que, durante o desenvolvimento dos sensores automáticos, nós patenteamos alguns processos, alguns equipamentos. Com relação a esses 2 softwares, nós também estamos pedindo o registro. A Petrobras, junto com a Universidade Federal Rural, está pedindo o registro do software. Só mostrando aqui uma integração do conhecimento, né, no que é dito hoje de indústria 4.0, a modelagem, ela tem um papel muito importante. Aqui na direita tem um esquema, esse esquema ele está na revista Nature, num artigo, em que os autores trabalharam com a parte de modelagem biomédica, biológica, integrada com machine learning. Esse artigo ele é bem interessante, e ele traduz bem o que a gente está fazendo na Rural hoje, né? Toda a parte experimental de medição de propriedade de fluido, e agora a questão da simulação, tem andado juntos no sentido de fazer correções automáticas, de tirar diagnóstico do fluido, de fazer correções em tempo real. Não só as medições nós temos determinado agora em tempo real, mas também as tomadas de decisões têm sido possibilitado dentro desses recursos, né? A modelagem, então, ela proporciona melhorias significativas, né, no processo como um todo, é imediato, né? Ela consegue reduzir custos. A gente vai ver que em alguns exemplos aqui, poucos exemplos que a gente vai apresentar, existe uma redução de custo muito elevada, produz maior segurança e um menor impacto ambiental. A modelagem hoje, da forma com que ela é feita, ela permite informações operacionais combinada com as simulações computacionais, ou seja, existem determinados protocolos operacionais juntamente com as simulações, geram conhecimento e criam o chamado inteligência de projeto. Obviamente, produzindo maior eficiência dos processos, maior velocidade de produção, flexibilidade e, obviamente, produtividade, que é o objetivo final da indústria, né? Ela também possibilita uma adequação de métodos e ações de engenharia. A modelagem, ela permite que você visualize o processo, embora você não consiga ver o processo dentro de um poço, que é o caso específico aqui. E aí inspira novas inovações e projetos aí dos processos, né? O simulador de escoamento em CoilTube. Nós começamos em 2013, e aqui é interessante, mostrando aqui o CoilTubing é essa bobina, tem de 3 a 4 metros de altura,
com 5, 6 mil metros de tubo enrolado. Veja que é um tubo de aço de aproximadamente 2 polegadas de diâmetro, e ele, então, ele é injetado no poço. Para quê? Para que, através de um sistema de bombeamento de fluido, no caso, a pasta de cimento é o mais injetado, ela vai escoar dentro desse sistema e vai ser alimentado no tubo, no poço. É importante ressaltar que, da bomba, passando pelo coil tubing até a entrada do poço, é o nosso software que está fazendo a modelagem da perda de carga e transferência de calor. Da cabeça de poço para dentro, já existe já um programa simulador na Petrobras. Essa aqui, olha, é importante mostrar o tamanho da nossa equipe. Entre os professores, nós temos os professores do LEF, trabalhando no coil tubing, tínhamos um aluno de pós-doutorado, o Bruno, que hoje é de Santa Catarina, o pessoal da matemática, alunos de mestrado, IC, doutorado, TCC, estágio, um técnico mecânico e o corpo técnico da Petrobras, obviamente, sempre contribuindo com os projetos, né? Dentro desse projeto de simulação do escoamento em coil tubing, começando com a perda de carga, nós fizemos os experimentos de perda de carga, validamos o modelo. Fizemos um modelo de troca térmica e também validamos com relação a dados de campo, a troca térmica. A perda de carga foi dado de laboratório, a parte de troca térmica validamos com dados de campo. E esse simulador, o que ele proporciona? A gente controlar a propriedade de fluido, melhorando formulação de fluidos, calculando pressão de bombeio e otimizando um processo como um todo. Aqui está uma vista de um esquema de um coil tubing, ele tem camadas, essas camadas são importantes na hora de simular, e também tem uma variação no raio de curvatura. É uma bobina em que a gente alimenta fluido, né? Só para vocês terem uma ideia, a modelagem da perda de carga é feita com base na equação de Bernoulli modificada, considerando aqui o termo de perda de carga, né, por atrito, singular e distribuída. É interessante dizer para os alunos que esse tipo de cálculo é feito em mecânica dos fluidos. A gente dá no último mês de mecânica dos fluidos, os alunos da engenharia química têm como calcular, né, a diferença de pressão entre a entrada e a saída do coil tubing é dado basicamente pela perda de carga aqui distribuída, que é calculada por essa equação. Né? Então, isso aí é como a gente calcula a perda de carga. Obviamente que, diferente de sistemas lineares, os sistemas curvilíneos têm que levar em conta a curvatura, que é o raio de uma camada qualquer, dividido pelo raio total da bobina. Tem aqui o N, que é o número de camadas que tem a bobina, né? E aí a gente calcula, então, a partir do número de Reynolds e do fator de atrito, eu consigo calcular a perda de carga em cada uma das camadas. Vejam que as camadas são calculadas de forma distintas em função da curvatura do sistema. Também, muitas vezes, há uma variação do diâmetro do tubo no sistema industrial, né? Aqui, então, como é que a gente calcula a perda de carga? É pelo somatório de todas as camadas, e é interessante que, quando nós começamos essa pesquisa, também havia muito poucos trabalhos na literatura. A literatura ela é pobre, né, dessas informações, e hoje, então, a Rural, ela se torna pioneira, não só na parte que a Cláudia apresentou, de determinação de propriedades online, em modelagem, por exemplo, de coil tubing, também nós somos pioneiros. E o nosso programa, ele tem trechos com diferentes diâmetros, a gente conseguiu colocar alteração do raio de curvatura por camada, identificar múltiplos fluidos. É importante o programa fazer o tracking dos múltiplos fluidos que estão dentro do sistema. Por quê? Porque, muitas vezes, você tem água numa determinada região, pasta de cimento em outra, e aí você pode até, inclusive, ter de 3 a 4 tipos de fluido dentro do mesmo sistema, né? E aí, então, o nosso equacionamento permite a gente determinar não só a perda de carga total, como o perfil de pressão ao longo do sistema. A modelagem, por si só, a solução das equações, não permite que os softwares tenham uma operação eficiente. Por quê? Porque é necessário que algoritmos de cálculo sejam implementados para acompanhar, identificar o tipo de fluido dentro da tubulação. Veja que nós começamos com o escoamento de um único fluido, foi trabalho de iniciação científica, em 2013. Depois passamos a colocar múltiplos fluidos, a variar diâmetro, variar o comprimento de cada seção, e aí, então, fazendo o cálculo da perda de carga, levando em conta aí múltiplos fluidos, múltiplos diâmetros e vazões distintas também ao longo do processo de operação. E aí, então, a gente calcula a perda de carga total e a gente nesse caso, é possível mencionar a bomba, né? Bem,
A parte da modelagem térmica, o balanço de energia ele é muito simples. Nós temos aqui o termo de acúmulo, o termo convectivo. Se eu passar esse termo para a esquerda, é o termo de derivada substantiva da energia. A derivada substantiva ela é influenciada pela condução de calor e pela perda de energia por convecção, porque se o balanço é para o fluido que está dentro do tubo, esse fluido ele pode perder energia por convecção interna. Quando a temperatura do fluido é superior à temperatura do metal, o sistema ele perde energia para o metal. E também, o equacionamento de perda de carga permitiu a gente calcular a energia gerada por atrito, que é significativo. Que no caso de pasta de cimento, essa energia ela pode ser decisiva no acompanhamento das propriedades do sistema, né? Porque tem o tempo de cura, você está trabalhando com um sistema que é agressivo. Bem, depois do balanço de energia para o fluido, esse aqui é o balanço de energia para a fase sólida. A parte da derivada, que só tem a derivada no tempo, não tem o termo convectivo. Por quê? Porque o sistema é fixo. Os tubos, o sistema todo, a bobina, ela não se desloca, né? Ela não translada. Então, não tem aquele outro termo que tinha aqui. Mas existe a condução na direção axial, a condução interna. Caso o fluido tenha uma temperatura superior ao metal, ele transmite energia para o metal e ele vai aumentar a energia acumulada. Ele perde o metal, ele pode perder energia para o ambiente, e aqui também a gente considerou o termo de radiação. A gente pode perder o sistema, dependendo da temperatura, ele emite energia radioativa, ou ele pode também captar energia solar aí, no caso, você pode levar em conta. Tem as condições iniciais de condição de contorno das equações, e aí a abordagem numérica é método dos volumes finitos. Nós começamos com diferenças finitas, e em 2018 passamos para volume finito, era muito mais, vamos dizer assim, conservativo, era mais robusto o software. Então, o nosso sistema ele é discretizado por elementos de volume. Em cada um desses pontos, eu calculo a temperatura e a pressão. Então, vejam só, a equação diferencial parcial é discretizada no espaço e integrada no tempo, tanto para o fluido quanto para o sólido. São as mesmas equações anteriores, mas com discretização por volumes finitos. É importante ressaltar aqui o balanço a perda de carga, a gente aprende a calcular em mecânica dos fluidos, a transferência de calor, tem uma disciplina de transferência de calor, e essas técnicas de integração, discretização no espaço, integração no tempo, a gente vê lá em métodos computacionais, né? Vocês vão ter oportunidade. Aqui, nós construímos uma unidade experimental a partir de 2015, 2016, ela era composta, então, por um sistema, um tanque, que, a partir de uma bomba desloca, passa por um sistema espiral de bancada, né? Vou mostrar a foto para vocês e volto. Tinha um sistema de aquecimento ou resfriamento, caso queira mudar a temperatura da pasta, e o sistema tem medição de vazão e ele é todo automatizado. Para vocês terem uma ideia aqui, é uma foto do tanque que tem lá no LEF, né? Ele está lá no LEF ainda. Essa aqui eu tenho os equipamentos, nossos sistemas são todos automatizados, de controle automático, todo instrumentado. Aqui tem um detalhe da bomba com seu inversor de frequência, né, uma bomba de deslocamento positivo. E aqui eu tenho o nosso sistema de coil. Veja que o sistema industrial ele tem de 3 a 4 metros. No nosso caso, tinha 1 metro mais ou menos de altura. Os tubos, eles têm, são tubos de meia polegada de diâmetro e temos aproximadamente 360 metros de tubos. Distribuídos em camadas. Então, e aqui existe toda a parte de instrumentação para determinar pressão e temperatura ao longo de todo o espiral, né? Aqui, então, é o medidor de vazão, e aqui são os detalhes geométricos. O coil tubing de laboratório, 353 metros, meia polegada de diâmetro, a curvatura, e 11 termopares para o fluido, 11 termopares para o metal, e aqui eu tenho 2 termopares para o ambiente, para medir a temperatura ambiente, e 3 transmissores de pressão para medir o perfil de pressão. Aqui, só para vocês terem uma ideia, um engenheiro da Petrobras foi até a Bacia de Campos, de uma determinada plataforma, e ele, então, determinou experimentalmente a perda de carga em total em função do tempo. E também ele colocou sensores de temperatura em função do comprimento. Veja aqui que o sistema tem 5.000 metros de comprimento, né? Então, aqui a perda de carga. Esse primeiro trecho, nós só tínhamos água escoando dentro do sistema. A partir de determinado tempo, 25 minutos, começou a alimentar uma pasta de cimento. Veja que essa mudança de perda de carga,
ela é devido às propriedades reológicas da pasta de cimento ou até mesmo mudanças de condições operacionais do tipo vazão. Aqui houve uma outra mudança operacional, que a gente chamou de cimento 2, aqui cimento 3 e cimento 4. Observem que o dado sólido, os pontos sólidos, triângulos, quadrados e aí estrelas, são dados experimentais de campo. E o dado contínuo, a linha contínua, são dados simulados pelo nosso programa. Não houve necessidade de nenhum ajuste para os dados de campo. E aqui a gente tem a temperatura em função do comprimento. Aqui eu só tinha água no sistema, em 5 mil metros de tubo. Vou pegar especificamente essa curva azul por questões de tempo. O que a gente observa? No início, ela tem a temperatura muito baixa, porque ela encontrou uma tubulação muito fria. E aí a temperatura ela vai aumentando, porque essa pasta foi alimentada a 36 graus. Então, no ponto de alimentação, na posição 0, a pasta está a 36 graus, mas ela vai escoando pelo tubo, então aí ela vai diminuir a temperatura. E aí os outros casos são simulações do mesmo tipo, né? E é importante ressaltar que o simulador, ele não só prevê o perfil de pressão, pressão total ou perfil de temperatura, ele também, através de algoritmos de busca, ele consegue prever a posição de cada uma das interfaces, né? Quando eu tenho múltiplos fluidos. Bem, o segundo caso é um simulador de decantação de material particulado em região de fluidos confinados. Observem que, especificamente, aqui eu estou falando de fluidos confinados, mas ele também está sendo utilizado para outros casos, outros fenômenos, né? Aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção, olha, Luiz Américo, Cláudia, Luiz Meleiro, né? O professor Duílio e Renan são da matemática, os primeiros 3 professores do Departamento de Engenharia Química, pessoal da matemática, e aí vem alunos de doutorado, alunos de mestrado, corpo técnico da Petrobras, especificamente aqui, professores da UFO. Por quê? Porque eles tiraram os dados experimentais de sedimentação em proveta para a gente, né? Só lembrando, a professora Cláudia mostrou aqui um poço, né? É importante ressaltar que esse poço ele tem várias regiões, porque ele é cortado em fases. Essa primeira fase, ela é cortada com uma broca de 36 polegadas de diâmetro, aí é colocado uma cimentação, um revestimento. Corta com 20 polegadas, reveste, põe cimento, reveste cimento, e assim sucessivamente, até a formação do poço. Esse aqui é um exemplo de um poço em operação. E aí, o que pode acontecer? No caso do APB, Annular Pressure Buildup, quando o poço começa a produzir, ele vai aquecer todo o sistema. Nesse processo de aquecimento, o fluido que está confinado, no anular A, B e C, aqui, olha, A, B e C, são esses anulares aqui, ele pode se dilatar. Se ele dilatar e não houver um alívio de pressão, ele pode se romper, como nesse caso aqui. E aí, a situação é grave, você perde o poço, perde milhões de reais, né, trazendo um prejuízo muito grande. Então, inicialmente, o simulador ele foi pensado para quê? Em qualquer uma dessas regiões, ele consegue calcular a sedimentação de barita, mas especificamente, vamos colocar o foco aqui no C. O que acontece? Se a barita, que está no fluido, que é aquele fluido marrom que a Cláudia mostrou, que parece uma lama, sedimentar, e cobrir a sapata, veja, isso aqui é a sapata, e aqui é uma zona que está exposta à rocha. Se o sedimento cobrir, não tem transmissão de pressão quando ocorrer o APB, o aumento de pressão, e o poço e o revestimento rompe. Caso o sedimento esteja mais baixo, vai haver um rompimento aqui da rocha e vai haver perda de fluido tendo o APB. Então, o nosso simulador, ele tinha o objetivo inicialmente de calcular o quê? Se iria ocorrer ou não o alívio de pressão, que a gente chama mitigação de APB. Só para vocês terem uma ideia, em operações unitárias 1 lá da engenharia química, os professores, eles dão, né, a equação da continuidade para a fase sólida, a equação do movimento aqui já integrada, né, e aí, então, a gente precisa resolver essas duas equações diferenciais parciais. Então, veja espaço-tempo, e aqui tem espaço, mas como o tempo está aqui, o tempo também se propaga, e essas equações, elas são dependentes uma das outras, né? Então, o simulador, ele tem como objetivo resolver essas equações. Aparentemente, essas equações parecem simples, mas o fato de ter uma interface torna essas equações bem complicadas de serem integradas. Muito problema numérico. Mais uma vez, usamos a técnica de volumes finitos, em que o sistema é discretizado por elementos de volume, em que a gente calcula a pressão e a concentração, né? Como eu disse para vocês, o fluido de perfuração, ele é marrom, ele é uma lama, então você não consegue ver a sedimentação. Lá nos exemplos de operações unitárias 1, ou laboratório de engenharia química, todos os experimentos de sedimentação, você consegue ver a interface. Para esse tipo de fluido, não, você não consegue. Então, onde é que entra o papel da UFO? Eles têm lá um emissor e receptor de raios gamas. Coloca-se a proveta aqui, olha, essa aqui é a proveta com o fluido sedimentando.
Então, a emissão dos raios gama tem o emissor e o receptor. Quando ele passa pelo sistema, quanto mais sólido tiver, maior vai ser a atenuação dos raios gama. Isso é correlacionado com a concentração. Aqui é um exemplo, olha só, prestem atenção. A validação foi em proveta, e nós fazemos simulações scale-up para sistemas de 800, 1.000, 3.000 metros de comprimento, que são os tamanhos reais dos poços de petróleo, né? Aqui são dados da UFO, mostrar para vocês, olha, um experimento para um determinado fluido, nós projetamos alguns fluidos junto com a Petrobras, enviamos para a Universidade Federal de Uberlândia, eles fizeram os testes. Um experimento durando 365 dias, nesses dois exemplos, e o outro 90 dias. E aqui está a validação do modelo, concentração de sólido versus tempo. Então, esses aqui são os perfis de concentração determinados via raios gamas, e esse é o modelo. Veja que a meio centímetro da base, a concentração ela vai aumentando rapidamente, e no meio do sistema aqui, ó, mais ou menos 16 centímetros, a concentração permanece constante. Então, aí a gente validou, estimou os parâmetros do problema. Apresentando os dois estudos de caso, esse primeiro estudo de caso, a gente queria saber se o sedimento iria ultrapassar aqui o ponto de sapata e impedir o poço, né, o alívio de pressão. Vejam só que o tempo de simulação, de sedimentação, foi de 9 anos, quase 10 anos. Então, é um tempo real muito alto. As simulações, por isso que houve a necessidade de paralisar os códigos, para que elas ficassem mais rápidas. Essas aqui são as propriedades do poço X, né, que a gente fez. E aqui são exemplos. Olha, na direita eu tenho a profundidade, tinha uma extensão de 750 metros, e aqui uma pressão hidrostática variando aqui de 2.400 PSI até 3.600. A gente consegue, o modelo ele consegue simular essas diferenças de pressões que são significativas e importantes para determinar as propriedades do poço. E aqui são 3 curvas, para 3 anos, 5 anos e 9 anos de profundidade e concentração volumétrica. Observa a gente, de uma forma bem pragmática, a gente pode dizer o seguinte, olha, para 3 e 5 anos, a altura de sedimento de 50% não atingiu a interface, ali onde tem a sapata. Mas para 9 anos já houve, ou seja, já houve uma superposição. Ou seja, haveria o alívio de APB para 3, 5 anos, mas para 9 anos a Petrobras iria ter problemas aí nesse poço. O caso 2 é um caso, veja que é diferente, já não é mais mitigação, porque o software passou a ter uma aplicação mais ampla, né? Eles queriam saber como é que ficaria o perfil de pressão. Esse aqui é o interior, é um poço, né? Que aqui eu tenho um fluido com sólido, e aqui eu tenho uma salmoura sem sólido. Eles queriam saber quais fenômenos iriam ocorrer aqui, o que iriam ocorrer com relação à transferência de partículas desse fluido para esse fluido, e o perfil de pressão. Mais uma vez, a simulação aqui é de 6 meses, né? A extensão do anular é de quase 1.700 metros. E tem mostrando aqui para vocês, olha que interessante, vou começar por essa aqui da direita, concentração de sólido. Esse aqui é um zoom na interface. Essa aqui, essa linha pontilhada, é a interface fluido-salmoura. A gente observa que ocorre uma migração de sólido que sedimenta no fluido e passa para a salmoura, né? Aqui também a gente observa essa passagem de sólido. Como os sistemas são muito extensos, a gente não consegue ver, teria que dar um zoom, que é mais ou menos o zoom que foi dado aqui, né, para a gente poder enxergar. E aqui está a pressão hidrostática variando com a profundidade. Por quê? Do ponto de vista operacional, eles querem saber como é que está o perfil de pressão, né? E no clarificado, o fluido ele perde sólidos, mas ele continua com 16 a partir dessa cota aqui. Então, ele só perdeu sólido aqui aproximadamente alguns centímetros. Ele continua com a concentração constante, né? Então, só para vocês terem ideia, em 2020, nós já fizemos mais de 10 estudos de caso. Bem, para concluir, então, essa parte, queria fazer algumas observações, é que, muito importante, né, o tempo computacional, ele diminuiu muito com a paralelização do código. Isso foi uma novidade para nós, a partir de 2019, nós passamos a paralelizar os códigos, né, nós rodávamos, eram 10 dias rodando o software, agora a gente passa para horas ou minutos. O software de sedimentação vem sendo aplicado pela Petrobras desde 2015, a versão 1, e a versão 2 vai ser implementada agora em 2020, em setembro. O coil tubing, a primeira uma economia muito grande, da ordem de milhões de reais. Cada uma dessas operações que eu mostrei para vocês, a economia é muito grande a partir do estudo, né, de inferir os fenômenos aí com o software, porque
esses fenômenos ocorrem a milhares de metros de profundidade. É difícil você ter dados experimentais no sonda e possibilita uma maior segurança no trabalho. Aqui é interessante, né, esse esquema ele mostra essa interação entre a máquina, o modelo e a mente humana, possibilitando todos esses tipos de simulações, né? O caso 1, só para vocês terem ideia, foram 20 mil volumes, ele rodou em 2 horas. E o caso 2, esse que tem a interface do fluido, já precisamos de 1,5 milhões de volumes e levou 6 horas. Queria agradecer aí a atenção de todos e me disponibilizar para eventuais perguntas. Muito obrigado. Aí passar a palavra, então, ao professor Meleiro, para dar continuidade aí. Ok, boa tarde a todos. Vou compartilhar a minha tela. Só um minuto, por favor. Boa tarde a todos. Então, agora vou falar especificamente da parte de aplicação de técnicas de inteligência artificial nos trabalhos do LEF, né? Como vocês acabaram de ver, a professora Cláudia apresentou a infraestrutura experimental que nós temos, né, no LEF, boa parte dela, não toda. Então, nós temos muitos trabalhos com equipamentos de última geração, tanto de equipamentos de laboratório, de bancada, piloto e até mesmo de nível industrial, né, fazendo medições bastante robustas, o que nos dá muito suporte para validar esses modelos matemáticos, né. O professor Calçada acabou de apresentar uma abordagem de modelagem matemática, que é uma das linhas do LEF, que é a modelagem determinística, ou seja, são equações baseadas nos fenômenos, nas equações de conservação, né, balanço de massa, de energia, de quantidade de movimento, e além de equações constitutivas também. Então, existe uma relação de causa e efeito muito clara nesses modelos, na modelagem fenomenológica. E eu vou apresentar aqui agora para vocês um novo ramo de pesquisa do LEF, que é a modelagem matemática também, mas baseada em dados, né? São técnicas baseadas na inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ciência relativamente nova. Ela foi criada em meados da década de 1950, então a gente está com um pouco mais de 70 anos, mas apesar do pouco tempo de existência, do ponto de vista científico, né, ela já tem muitos ramos e tem se mostrado muito importante na modelagem de diversos processos, sobretudo considerando a imensa quantidade de dados que nós temos disponíveis hoje em dia, né, o Big Data, que todos vocês já ouviram falar, que é tema da semana, inclusive, né, e várias outras técnicas aqui. Aqui eu mostrei algumas das principais ramos da inteligência artificial, para dizer que nós, no LEF, trabalhamos com algumas delas, né, desde Big Data, Machine Learning, Deep Learning, sistemas especialistas, visão computacional, redes neuronais, né, entre outros. Então, nos próximos momentos, eu vou mostrar para vocês algumas das nossas aplicações aí em técnicas de inteligência artificial. Aqui alguns exemplos que eu separei aqui em 4 membros, né? O primeiro grande linha, digamos assim, é baseada nas redes neuronais artificiais. Esses modelos são inspirados no neurônio biológico, né? Por isso que são redes neuronais, mas com a característica de serem artificiais. Eles são talvez o modelo mais representativo da inteligência artificial, foi uma das primeiras técnicas que surgiram com esse ramo da ciência. E nós vou mostrar aqui algumas aplicações para vocês de redes neuronais rasas, basicamente para obter modelos de processo e para obtenção de sensores virtuais, né, que a professora Cláudia já comentou um pouco com vocês. Uma outra técnica que eu vou apresentar são algoritmos de otimização. Novamente, não são algoritmos determinísticos, né, daqueles que a gente aprende tipicamente nos cursos de engenharia, baseados em equações e na informação do gradiente. Aqui, de novo, são baseados em dados. Então, vou apresentar
duas técnicas para vocês, uma baseada nas técnicas, métodos evolutivos, os algoritmos genéticos, que são inspirados na teoria da evolução de Darwin, e métodos bioinspirados, né? São métodos de otimização baseados na observação de comportamento animal, por exemplo, revoadas de pássaros, enxames de formigas, enxames de abelha, em que se observa que esses organismos, quando trabalham em equipe, eles conseguem obter bons resultados, seja na busca de alimentos, de proteção e coisas do tipo. Então, são inspirados em um monte de partículas trabalhando juntos para obter uma determinada otimização. E eu vou apresentar trabalhos unindo esses dois ramos aqui. Um outro ramo que é, sem dúvida alguma, o ramo mais importante da inteligência artificial hoje em dia, que é a grande área chamada de Machine Learning. Né? Machine Learning tem uma miríade de técnicas que pertencem a essa classe e, sem dúvida alguma, o Deep Learning, o aprendizado profundo, é que mais se destaca dentro dela. Então, vou apresentar trabalho envolvendo essas duas técnicas também. E, por último, vou apresentar uma técnica de modelagem e controle baseada na lógica fuzzy. O primeiro trabalho mostra aí um trabalho de desenvolvimento de sensor virtual usando redes neuronais artificiais. Né? A nossa equipe é sempre formada pelos professores que atuam diretamente no laboratório e com a associação de alunos e, eventualmente, colaboradores externos. Né? Esse trabalho foi feito com um aluno de mestrado, Vitor Diego, e foi um dos primeiros trabalhos de inteligência artificial que nós fizemos usando redes neuronais para estimar uma propriedade muito importante do fluido de perfuração, que a professora Cláudia destacou algumas dessas propriedades para vocês, que é a viscosidade aparente do fluido. A viscosidade aparente, lembrando, a viscosidade é uma dada taxa. Né? Então, isso na prática é medida por meio de equipamentos, como esse aqui. Os operadores tiram uma amostra do fluido e medem a viscosidade. Então, a ideia era, será que é possível desenvolver um software capaz de estimar essa viscosidade baseada em dados do fluido? Né? Então, foi isso que nós fizemos. Nós fomos para o LEF, fizemos uma série de experimentos com fluidos base água no primeiro momento, né? E uma rede neuronal que, dada a composição desse fluido, ela era capaz de estimar a viscosidade aparente desse fluido. Né? E aqui uma tela típica de resultado, onde eu apresento a viscosidade predita no eixo Y e a viscosidade observada no eixo X. Então, dá para a gente ver que a estimativa da rede neuronal, que são esses traços vermelhos, acertam bastante bem a viscosidade medida experimentalmente no LEF. Né? Então, essa é uma tônica desenvolvida no LEF, a professora Cláudia e o professor Calçado destacaram isso. Nós sempre nos preocupamos em fazer uma prova de conceito no laboratório, né, para ver a eventual chance de aplicabilidade na indústria. Né? E ao pé da página aqui tem, geralmente, o local onde os artigos foram publicados, os trabalhos. Bom, daí o modelo neuronal foi usado como sensor virtual, como modelo, mas para que ele poderia ser aplicado? Então, isso foi uma evolução daquele primeiro trabalho. Agora, em colaboração com uma aluna de iniciação científica, que também fez o TCC comigo, ficou alguns anos, a Mariana Lima, já é formada, e aqui nós utilizamos as redes neuronais com algoritmos genéticos, tá? Que são aqueles algoritmos que produzem soluções inspiradas na teoria da evolução do Darwin, ou seja, ele gera um número pré-determinado de soluções e vai testando cada uma delas. Né? Então, qual foi a nossa proposta? Bom, será que eu consigo preparar um fluido para uma determinada viscosidade aparente desejada sem seguir uma receita? Então, nós usamos essas duas técnicas para fazer isso, ou seja, eu determino a viscosidade alvo e esse software me diz, para uma dada temperatura, qual a composição que eu tenho que colocar nessa mistura para obter aquela viscosidade desejada. Então, isso foi para preparar um fluido sem receita, né? Tendo como alvo a viscosidade aparente desse fluido.
E uma segunda aplicação é uma metodologia para correção do fluido. Como a professora Cláudia falou, um passo adiante, né, ou em paralelo daquela abordagem que ela mostrou com o sistema especialista lá na unidade UEMPAF. Só que aqui a gente usa redes neuronais e algoritmos genéticos, com a mesma finalidade. Bom, se o fluido, né, sofrer alguma perturbação, lembra que à medida que a broca vai perfurando a formação rochosa, pode haver invasão de água, de gás, e isso altera as propriedades do fluido, viscosidade, densidade, que tem que ser corrigida. Então, como isso é feito atualmente? De novo, o operador vai lá, tira uma amostra e faz umas contas lá meio heurística, adiciona, baseado muito em experiência também, eles adicionam o que é preciso adicionar para corrigir o fluido. Bom, nós tentamos, a proposta foi desenvolver software capaz de fazer isso de modo automático. Então, esse diagrama aqui mostra o diagrama de blocos, né, de preparo de fluido a partir do zero, ou seja, eu fixo uma viscosidade desejada, o algoritmo genético gera uma população de soluções candidatas, e essas soluções são testadas no modelo neuronal, e eu comparo se a viscosidade é a que eu desejo, ok, convergiu, se não é, o processo sofre uma série de alterações, né, nessas soluções candidatas, seguindo a metodologia do algoritmo genético, até que haja convergência. E no segundo caso, eu tenho aquele problema que eu comentei há pouco, o fluido sofre uma perturbação, eu comparo a viscosidade real com a viscosidade desejada, e baseado nesse erro, o meu algoritmo calcula automaticamente quanto eu tenho que adicionar de cada um dos componentes do fluido para que a viscosidade seja corrigida. Então, essa primeira tabela mostra os resultados do preparo de fluido. A gente fez aqui para uma série de viscosidades, só para provar que era possível para quaisquer viscosidades, né? Na operação, geralmente eles fixam em uma viscosidade aparente, numa dada taxa, né? Mas, enfim. E aqui, essa tabela de baixo, mostra os resultados para o segundo problema, que seria o problema de correção de fluido. Durante a operação, automaticamente o software já te diz quanto que tem que adicionar de cada componente para que aquela determinada propriedade seja restabelecida. Então, os erros foram bons, podem ser melhorados, mas como primeira abordagem foi bem interessante. Uma aplicação bastante interessante, que essa é bem recente, é um projeto mais recente que nós aprovamos no F com a Petrobras, que é o desenvolvimento de um software de visão computacional. O foco aqui agora não é propriamente o fluido, né, mas o que o fluido traz da perfuração. Como foi dito pela professora Cláudia, o fluido de perfuração é bombeado por dentro da broca, né, fazendo esse caminho da seta aqui. A broca corta a formação e esse cascalho que está lá no fundo tem que ser retirado, né, por motivos óbvios. Então, ele sobe com o fluido pelo anular e cai aqui nesse primeiro equipamento de separação, que é a peneira vibratória. Tá? Aqui tem a primeira separação, o fluido é retomado para o tanque de reservatório de fluido de perfuração, e esses sólidos são destinados apropriadamente. Mas, aqui tem uma visão geral da peneira, maior, né? É uma peneira clássica, tem furos, né? A separação é muito óbvia, o fluido vem com a pedra aqui, a parte líquida passa pelos furos e o cascalho vem rolando por aqui e é separado devidamente. Bom, só que essa informação da rocha que sai do corte da broca pode trazer muitas informações úteis, como a professora Cláudia já mencionou também. Para um tipo de broca que eles estão usando, eles esperam que o fluido saia com uma determinada granulometria. Se isso não é observado aqui, é porque há provavelmente algum problema com a broca, ou eles não estão no ponto onde julgavam estar. Né? Se há um aumento da vazão de cascalhos para mais ou para menos muito abrupta, pode indicar algum problema na perfuração também. Então, o diagnóstico dessa retirada de cascalho provou ser uma excelente medida para prevenir grandes acidentes. Bom, ocorre que atualmente tem eventualmente uma câmera instalada aqui filmando, mas é preciso que um operador fique de olho quase que o tempo inteiro nessa peneira aqui, na filmagem, né?
para ver o que está acontecendo. Isso, obviamente, é um trabalho maçante, desgastante, né? E você ficar vendo pedras rolando aqui, não é nenhum show do Rolling Stones, né, para você se divertir, e você precisa dessas informações ao mesmo tempo. Então, nossa proposta de fazer um software que faça isso pelo ser humano. Então, nós vamos pegar essa imagem da câmera, que está aqui, ou que pode ser colocada aqui, e tratar isso automaticamente por meio de um algoritmo de machine learning, que é o que eu vou mostrar aqui na sequência. Aqui está uma foto de uma peneira real aqui da Petrobras, né? Aqui mostra a parte furada, tem uns cascalhos saindo por aqui, né? Assim, essa equipe é formada por uma aluna de mestrado, Carolina Grossi, e 2 alunos de iniciação da graduação, que fazem faculdade agora, colegas de vocês aí, o Yuri e a Evelyn, provavelmente muitos de vocês os conhecem. Bom, então, o que funciona? A primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar fazer a tal prova de conceito lá, que já foi falado pelos meus professores que me antecederam aqui. Então, como é que eu posso... Eu não tenho uma peneira dessa da Petrobras para trabalhar no LEF, então eu tenho que fazer alguma proposta que se encaixe do ponto de vista de metodologia, de observação a isso. Então, o que nós fizemos foi isso aqui. Montamos no LEF um equipamento, onde eu tenho um lugar para... uma moega, né, vibratória, que eu coloco os cascalhos aqui. Essa moega vibra com um mecanismo semelhante à da peneira, e ao vibrar, o cascalho vai escoando por essa calha aqui. Aqui está uma ampliação dessa calha, onde tem os cascalhos escoando ali. E aqui eu tenho a câmera, por meio da qual eu faço a aquisição das imagens. E aí, a partir da imagem, que entra o software de tratamento automático, né? Tem etapa de carregamento do vídeo, esse vídeo é pré-processado, eu faço a separação em frames, né? Faço algumas transformações geométricas e de projeção aqui para pegar melhor a imagem, corto o que não me interessa, ou seja, as abas da calha, projeto isso perpendicularmente, e aí faço uma série de tratamentos de imagem, segmentação, usando diversos tipos de algoritmos, nós estamos treinando por aí, né? E depois eu entro para a etapa de pós-processamento, onde eu faço a identificação, né, dessas pedras, ou seja, eu preciso diferenciar uma pedra da outra e as pedras de fundo, que no caso é a peneira, que é a etapa de extração de características, onde eu consigo detectar características morfológicas e texturais para então fazer o cálculo das estimativas. Então aqui está um exemplo primário, eu tenho na esquerda, eu tenho a foto de uma foto, né, da peneira original, e na direita eu tenho a imagem tratada pelo algoritmo deu uma travada aqui, só pelo algoritmo de aquisição de dados. Então a gente vê claramente que pela imagem da direita eu consigo detectar o cascalho do fundo, consigo separar um do outro bastante bem, e além disso consigo destacá-lo do fundo. E aqui é uma imagem real, que mesmo com a qualidade bastante ruim, conseguiu fazer um trabalho semelhante. Bom, a partir daí nós começamos a trabalhar na detecção de propriedades de interesse dos operadores, ou seja, eu quero ser capaz de saber quanto de cascalho tem na peneira. Então aqui, para calibrar os nossos equipamentos, a imagem da esquerda é uma imagem real, então nós conhecemos a área total da nossa calha, preenchemos 10% dessa área de cascalho e depois o software fez as suas estimativas. E aí fizemos isso para outras quantidades, depois espalhamos esses cascalhos de forma não uniforme na calha e o desempenho foi bastante bom, com erro menor aí a 3%. Então, isso já é uma excelente estimativa que a gente consegue fazer já atualmente. Uma outra medida bastante preciosa do ponto de vista operacional é que nós conseguimos já medir a velocidade com que o cascalho escoa pelaquela peneira. Então, aqui, de novo, experimentos no LEF, em 3 níveis de agitação, quanto maior o nível de agitação, maior a velocidade. Então, essa linha de baixo aqui, estou fazendo vibração a 25%, esse aqui intermediário a 30% e a de cima a 35%.
O ponto verde é o valor medido, fomos lá medido experimentalmente, e o ponto vermelho é o estimado pelo software. Então, a gente vê a coincidência bastante boa em todos os casos, com erro aí menor do que 2%. Uma outra técnica, então, essas foram técnicas de machine learning, técnica de tratamento e segmentação. Agora a gente vai aplicar uma outra técnica de inteligência artificial, que é a deep learning, que é o uso de redes neuronais profundas, né? Só para diferenciar, as redes neuronais profundas, as clássicas, né, que surgiram já no início da inteligência artificial, elas tipicamente têm uma camada de entrada, onde entram os dados, uma camada interna, onde toda a modelagem acontece, e a camada de saída. As redes profundas, eu tenho muitas camadas intermediárias, né? Tipicamente dezenas ou até centenas de camadas intermediárias. E isso aumenta muito a capacidade de processamento, de aproximação, de mapeamento do modelo neuronal, e se aproximando cada vez mais a capacidade cognitiva do cérebro humano, né? E isso é uma novidade. Essas redes profundas surgiram muito recentemente, depois do século, já no século XXI, a partir de 2005, por aí. E por que não antes? Porque não tínhamos nem hardware, nem software, nem dados suficientes para isso. Então, agora nós estamos nesse momento que nos propiciou esse avanço tecnológico. E é isso que nós estamos usando. Aqui tem um exemplo, rapidamente, para identificar uma imagem qualquer, a imagem do George Washington aqui. E o que é essa rede? Como é que essa rede funciona, basicamente? Ela decompõe essa imagem numa série de padrões, né? Cada camada faz um tipo de tratamento. Aqui eu estou exemplificando 4 só. Segmenta isso em tons de cinza, depois pego segmento limites, combinações dos limites, faço transformações geométricas, ampliações do tipo, extrações de características, e lá no final, a partir de uma foto desconhecida, ele consegue identificar quem é aquela pessoa, né? Evidentemente, se essa pessoa constar num banco de dados, né? Isso a gente já vê aí em diversas aplicações de celulares até. Bom, então a ideia é, se eu posso fazer isso com uma foto, e eu faço isso com foto, com automóveis, com flores, com animais, eu posso fazer com pedras também. Então, partindo dessa ideia, nós desenvolvemos esse nosso trabalho. Nós pegamos uma rede já pronta, a GoogleNet especificamente, e adaptamos para o nosso caso. Isso é uma característica interessante da Deep Learning, dessa técnica. Você não precisa construir seu modelo do nada, você pode pegar uma rede já pré-treinada e adaptar para o seu caso. Foi o que nós fizemos. E qual era o nosso objetivo? Bom, eu comentei que era muito importante saber a granulometria do cascalho, para ter uma ideia de como a perfuração está ocorrendo. Então, a primeira rede que nós fizemos foi isso. Nós pegamos lá 5 granulometrias diferentes de rede e vimos se por análise de imagem, o modelo era capaz de prever essa geometria, estimar essa geometria, né? Então, isso aqui é um exemplo típico de apresentação de resultados de uma rede convolucional, de uma rede Deep Learning, onde eu tenho aqui, é uma matriz, né? Onde eu tenho, nesse eixo aqui, os valores reais, ou as classes reais, e nesse eixo aqui, as classes preditas pelo modelo neuronal. Então, as medidas coincidentes estão nessa diagonal dominante aqui, nessa diagonal em azul. Então, por exemplo, para essa classe aqui de 1180, eu tenho 47 medidas, das quais 40 eu acertei. Então, eu tenho um percentual de acerto de 85%. Aqui de 45 eu acertei 40, 89%. Aqui eu acertei 100% dessas 3 classes. De tal modo que a acurácia geral é de 94%. Ou seja, a nossa rede, ainda num estágio muito incipiente, já é capaz de acertar com 94% a granulometria do cascalho, o que é um avanço bastante considerável, partindo de imagem apenas, né? E fizemos depois uma coisa que é muito mais desafiadora, que agora é tentar identificar o tipo de cascalho. Então, aqui está o mesmo tipo de matriz, é chamada de matriz de confusão. É um nome curioso, mas é esse mesmo. E qual é a ideia aqui? Nós temos 4 tipos de cascalhos: areia, granito, mármore e quartzo, e 10 misturas deles, né, com diferentes proporções e tamanhos. A ideia é que o software seja capaz de identificar o tipo
de software isoladamente ou suas misturas, né? O que é um desafio bastante grande. Então, aqui tem lá o percentual de acerto para cada classe dessa e a acurácia média de 82%. Então, considerando o nível de desenvolvimento do software ainda e o grau de dificuldade, eu acho que a gente está bastante bem, com perspectiva de melhorar ainda mais nesse caso. Para finalizar a minha apresentação, eu vou falar um pouco de lógica fuzzy, que é uma abordagem de modelagem matemática baseado nos conjuntos fuzzy, né? Essa linha de pesquisa foi conduzida por nós pesquisadores e até agora 2 alunos de mestrado que já concluíram seus cursos aqui. Uma maneira muito fácil de tentar explicar o que é a diferença da lógica fuzzy para a lógica clássica é por meio dessas imagens aqui. A lógica clássica é uma lógica binária, né? A lógica booleana, é 0 ou 1, é branco ou preto, positivo ou negativo, dia ou noite, assim por diante. Eu só tenho 2 possibilidades. A lógica fuzzy, eu tenho níveis de graus de pertencimento a um desses 2 conjuntos, né? Eu tenho tons de cinza aqui, e não apenas branco ou preto, tá? Então, isso é muito útil para a gente modelar sistemas em que nós não temos uma certeza determinística, né? Aquela pessoa é alta ou baixa? É mais ou menos baixa e tal. Então, está aqui uma ideia. Usando lógica fuzzy para classificar uma pessoa se ela é baixa, média ou alta. Aqui eu tenho as alturas, né, de 1 metro a 1,90 m, e eu tenho 3 conjuntos apenas, baixo, médio e alto. Eu poderia, obviamente, ter subconjuntos aqui intermediários, né, uns 5 pelo menos aqui. Então, digamos, uma pessoa com 1,60 m de altura, ela é baixa ou é média? Bom, depende. Ela tem um grau de pertencimento ao conjunto médio de 25% e um grau de pertencimento ao conjunto dos baixos de 75%. Daí, baseado nessa informação, eu posso tomar decisões de classificar como médio ou alto, baixo ou médio, ou vou fazer uma interpolação entre essas duas, né? Tem todas as possibilidades aí. O que importa é que eu não tenho conjuntos abruptamente divididos aqui, né? Eu tenho graus de pertinência aqui, né? Tem uma suavidade entre uma classe e outra. Isso nos permite algumas características muito interessantes. Uma que é bem interessante da lógica fuzzy é que a gente é capaz de usar o conhecimento humano sobre processos. A gente é capaz de modelar a informação de operadores e engenheiros muito experientes num determinado processo, e isso é cada vez mais importante, né? Para quem já fez controle, essa caixa pontilhada aqui corresponde ao diagrama de bloco, a função de transferência do controlador, né? Aqui agora a gente tem um controlador fuzzy com as etapas de fusificação, acesso à base de regras e a defusificação. O exemplo que eu vou mostrar aqui é para o controle de densidade de um fluido de perfuração, né? Aqui tem aquela janela operacional que a professora Cláudia se referiu lá atrás, né, onde eu tenho a pressão de poros, essa linha cheia, e a pressão de fratura, essa linha pontilhada. Então, eu não posso afetar a profundidade, né, com gradiente de pressão. Quanto mais profundo, maior a pressão. Só que isso é não linear, como vocês estão vendo aqui, né. Então, o segredo é trabalhar dentro dessa faixa aqui. Eu não posso deixar que a pressão do meu fluido exceda qualquer um desses limites. Então, a densidade tem que ser muito bem controlada aqui. E a gente vai mostrar aqui para diante que o controle fuzzy se sai muito bem. De novo, a gente fez uma prova de conceito no LEF, simulamos aqui um tanque de armazenamento de fluidos com os principais componentes, né, o adensante, que é a barita, e a água para diluir esse fluido. Então, eu posso querer aumentar ou diminuir a velocidade, a viscosidade do fluido, manipulando essas duas variáveis, né, adicionando ou barita ou água. Aqui está uma foto da nossa unidade, com os principais equipamentos aí. Bom, essa aqui mostrando rapidamente o conjunto de regras, né? O que minha lógica fuzzy faz? Eu preciso medir o erro, ou seja, o erro da viscosidade em relação à viscosidade desejada, então eu tenho o erro, e tem a variação do erro. O que é a variação do erro? É o erro nesse instante menos o erro do instante passado, que a gente chama de delta do erro. Então, baseado no erro e na variação do erro, eu tomo uma decisão de adicionar barita para aumentar
viscosidade ou adiciona água para diminuir a viscosidade, né? Então, os conjuntos fuzzy estão aqui. O erro a gente usou vários conjuntos, como vocês podem ver, onde NA é negativo alto, negativo médio, negativo baixo e zero. Eu posso ter erro zero, obviamente, né? E o erro pode ser também positivo baixo, positivo médio, positivo alto. Veja que são valores linguísticos, né? E a quantidade de barita, eu posso adicionar pouca barita, ou seja, baixa quantidade de barita, uma quantidade média de barita, uma quantidade alta de barita. Idem para a água. O que é baixo, médio ou alto? A minha lógica fuzzy vai decidir, né? Aqui, os valores absolutos estão de 0 a 2 kg de barita, 0 a 4 kg de água e assim por diante. Um exemplo clássico aqui de uma aplicação de uma regra de controle é essa. Digamos que num dado instante eu meço aqui o erro da densidade com a densidade desejada de 0,04 kg e a variação do erro é 0,02. O que eu faço? Eu faço a composição fuzzy aqui, 0,04 pertence tanto ao positivo baixo quanto ao positivo médio, e isso aqui pertence tanto ao positivo baixo quanto ao positivo médio. Então, perceba que eu acionei 4 regras aqui. Eu faço a composição dessas 4 regras, segundo uma lógica que eu não vou ter tempo de explicar aqui, e isso vai me implicar em adicionar uma certa quantidade de massa de barita. Cada combinação dessa reta, quando faz interseção aqui, eu projeto aqui para baixo, e eu gero essa curva que são quantidades de barita que eu tenho que acrescentar. De todas essas possibilidades aqui, qual é a que eu vou acrescentar? Eu posso usar várias metodologias. Por exemplo, a gente usou uma metodologia que é uma metodologia geométrica que calcula o centro da área dessa figura aqui. Que é basicamente essa linha tracejada aqui, que por acaso corresponde a 1,10 kg. Então, nesse momento, eu tenho que acrescentar 1,10 kg de barita para corrigir a minha densidade. Bem, os resultados. Tem aqui problemas de controle regulador, né? Quem já fez controle já sabe o que é isso, que é o quê? Eu quero manter a barita no set point fixo. O set point é essa linha preta cheia aqui. Quero manter a barita a 1,2 kg por litro. Então, aqui tem o desempenho de 2 controladores, o controlador fuzzy, linha azul, e o controlador clássico, PID, linha vermelha. Então, veja o desempenho deles, né? O controlador clássico é muito mais agressivo, o que provoca esse overshoot aqui. Isso é muito perigoso, porque nesse momento aqui eu aumentei bastante a densidade do fluido, e isso pode extrapolar aqueles limites lá de pressão que eu mostrei ali atrás, né? Enquanto o controlador fuzzy, ele é mais conservador e evita set point, né? Então, tem momentos aqui de perturbação onde nós simulamos uma intrusão, um kick de água, né? Jogamos lá 16 kg de água no tanque, a densidade caiu e depois foi recuperada, né? E aqui as quantidades de barita e de água adicionados tanto pelo controlador fuzzy, linha azul, e o clássico, linha vermelha. Bom, isso resultou em que, se nós olharmos somente essa curva com o desempenho, os dois deram conta do recado, mas se nós compararmos a quantidade gasta de insumo, a gente vê que o controlador clássico gastou 88% a mais de barita do que o controlador fuzzy. E 20% a mais de água do que o controlador fuzzy, né? Se você pensar em termos de produção de fluido e de correção de fluido da Petrobras, a quantidade de insumo que você tem que corrigir, né? Isso aqui é uma diferença brutal, né? Sem falar na coisa logística também. Lembrando que a maior parte dos postos brasileiros estão offshore, então você tem que otimizar a quantidade de insumos que você tem que levar para a planta, né? Então, isso mostra aqui, nas duas situações, a vantagem do controle fuzzy comparado com o controlador clássico. Aqui o problema de controle servo, né, ou seja, onde o controlador tem que levar o fluido às diversas densidades que eu especifiquei por essa linha preta aqui, que são os set points, e ambos novamente foram capazes de dar conta do recado, mas, novamente, o desempenho do fuzzy se mostrou superior igualmente. Foi 62%, o controlador clássico gastou 62% a mais de insumo de barita e 125% a mais de água. Bom, vou encerrar a apresentação aqui agradecendo os nossos principais colaboradores, a Petrobras, SEMPES, a Universidade Rural, claro, a FAPUR, o nosso departamento, a Agência Nacional de Petróleo,
CAPES, FINEP, FAPERJ e CNPq. Tá bom? Com isso eu encerro a minha apresentação, agradeço a atenção e fico à disposição para dúvidas. Opa. Gostaria de agradecer a presença dos doutores. Luiz Augusto Miro, por ter disponibilizado prontamente e principalmente por terem compartilhado conosco todo esse conhecimento que vocês fizeram no chat. Começando pela pergunta da Isabela Franklin. Puder responder, responda. A pergunta foi: a Rural pensa em implementar uma estrutura para dados experimentais? A Rural o quê? O áudio está muito ruim. Não entendi também. A Rural pretende alguma coisa experimental? Opa, consegue me ouvir? Sim. Melhorou. Desculpa. A Isabela Franklin fez uma pergunta. Foi a seguinte: a Rural pensa em implementar uma estrutura para obter dados experimentais? Depende. A gente já obtém dados experimentais em uma série de trabalhos, né? Então, a gente usa para validação as nossas próprias unidades, mas em alguns casos em particular, a gente usa a colaboração de outros. Por exemplo, a sedimentação que o professor Calçada apresentou. Por que a gente não faz na Rural? Por conta daquela medida com o elemento radioativo. Aquilo envolve uma série de questões burocráticas e legais para a gente poder trabalhar. Então, no momento, a gente não pensa em fazer aquele tipo de ensaio no laboratório. A gente pensa em outro tipo de ensaio de sedimentação, por exemplo, que é usando a condutividade, né? Essa é uma das ideias. Mas ela não especificou qual seria a parte experimental, mas eu acho que a única que não é nossa é essa da sedimentação. Todas as outras a gente tem trabalho experimental sendo realizado. Eu acho que, assim, queria dar uma complementada. É importante também, assim, deixar bem claro que o LEF, ele é um laboratório que, desde o início, teve financiamento da Petrobras. E a Petrobras, ela trabalha no sistema de redes. Então, por exemplo, como a Cláudia disse, quase que 90% dos nossos projetos nós realizamos experimentos. Nesse caso específico da sedimentação, o papel de realizar os experimentos com fluidos opacos é da UFO. Então, assim, não existe um sombreamento de atividades também, né? A gente não pretende, por exemplo, ter um equipamento como esse, para não sombrear os nossos parceiros. Temos uma parceria agora também com a Universidade Federal de Berlândia, novamente, com a parte de peneiras também, né? Análise de imagem de peneira. Também, para que não haja sombreamento, eles desenvolvem determinadas atividades. Eles já têm lá na Universidade uma peneira industrial. Então, não faz sentido. Então, eles também são patrocinados pela Petrobras, como o Calçada falou. A gente trabalha com esse projeto de redes temáticas, então as universidades trabalham em colaboração. Então, não faz sentido a gente também ter uma peneira industrial lá, né? A gente faz outros tipos de análise. Tá bom, obrigada, professores. Gente, olha que o formulário já foi disponibilizado aí no chat do YouTube. A palavra-chave é gigante. Palavra-chave gigante. Vamos para a segunda pergunta, que foi o Ramon Gomes que fez.
Ele começa dizendo: assim como os volumes finitos, o método de Lattice-Boltzmann também é adequado para modelar escoamentos em geometrias complexas, como é um meio poroso e é fácil e paralelizável. Vocês pensam em trabalhar futuramente com Lattice-Boltzmann ou com algum outro método que seja mais simples que volumes finitos, mas que não perca qualidade? Bem, com relação a essa técnica, né, do Lattice-Boltzmann, ela é muito indicada quando você tem sistemas mais microscópicos, quando você tem sistemas menores, por exemplo, como dinâmica molecular, em que, ao invés de você considerar um fluido de forma contínua, por exemplo, nos nossos projetos, as equações são baseadas na teoria do contínuo. Então, o fluido é uma fase contínua, as partículas é uma fase contínua, né? Então, não cabe a utilização dessas técnicas, por exemplo, diante dessa hipótese. E a hipótese do contínuo, ela resolve bem os nossos problemas. Então, a gente não precisa, e essas técnicas, diferenças finitas, volumes finitos, elementos finitos, elas são bem adequadas para esse tipo de solução de problemas. Essas teorias do Lattice-Boltzmann, por exemplo, essas teorias que estudam a interação entre moléculas, ou grupo de moléculas, ou até mesmo átomos, elas são mais indicadas para sistemas microscópicos, quando você quer estudar interações do ponto de vista microscópico ou de elementos menores, né? Então, no nosso caso, não há necessidade desse tipo de modelagem, que até do ponto de vista computacional, ela é muito cara do ponto de vista computacional, porque como ela modela a interação de cada molécula, ou de grupo de moléculas entre si, pela equação de Newton, as equações das leis de Newton, ele consome muito tempo computacional. Eu acho que isso é bacana, porque a teoria do contínuo, por exemplo, é a base da mecânica dos fluidos do nosso curso, é a base da transferência de calor e transferência de massa. Quer complementar? Só para complementar, nós temos um trabalho nessa linha de modelar partículas, né? Só que nós usamos o método, não Lattice-Boltzmann, mas usamos o método com o nome em inglês. Do DEM? Dinâmica molecular, mas o DEM também, modelagem por... Elementos discretos, muito obrigado. Estou com o nome em inglês aqui, não queria falar. Que nós tivemos um trabalho também, além do CFD, com modelagem com elementos discretos. E isso que o professor Calçada falou é realmente muito, muito impactante, que a capacidade de processamento tem que ser grande, né? Na verdade, você gera uma equação para cada partícula. Então, várias equações para cada partícula. Então, computacionalmente é muito custoso. Mas é uma abordagem muito interessante, sem dúvida. Com certeza. Obrigada, professores. E a última pergunta é direcionada à doutora Cláudia, e é o seguinte, é do Bruno Ribeiro. É fato que o engenheiro químico atua na indústria do petróleo. Porém, pensava que seu foco era no setor de downstream, atuando na separação de fluidos, transformação de matéria, entre outros. E o engenheiro de petróleo com foco na perfuração, completação, produção e caracterização do reservatório. Essa área de atuação do LEF retira esse paradigma. O trabalho específico do LEF é compartilhado com engenheiros químicos, com engenheiros de petróleo, ou é exclusivo para engenheiros químicos? Não, eu não acho que é exclusivo de engenheiro de químico, não. A gente trabalha em parceria, tanto que a gente tem o contato lá na Petrobras, o nosso grupo Petrobras, ele é formado de engenheiros químicos, engenheiros de petróleo. Então, na verdade, é multidisciplinar. Então, a gente troca conhecimento com eles, porque determinadas informações são eles que nos fornecem. Então, talvez a gente esteja mais capacitado para estudar determinados fenômenos que acontecem durante o processo de perfuração, ou dentro do escoamento, do reservatório, alguma coisa assim. Mas eles nos complementam em outras análises. Então, na verdade, a gente trabalha muito, interagindo muito com o grupo, né? Então, assim, o que nos falta de conhecimento
na área de petróleo é suprida pelo pessoal da Petrobras. Então, a gente sozinho não faz nada. Então, acho que são complementares, né, do ponto de vista do setor que a gente trabalha. Se alguém quiser complementar, Luiz, Meleiro, fica à vontade. Deixa eu só complementar, porque essa pergunta é bem interessante, né? Como a Cláudia disse, os nossos próprios parceiros da Petrobras sempre são químicos, são engenheiros químicos, engenheiros de petróleo, né, engenheiros de materiais, tem uma série de profissionais. E, assim, é interessante, por exemplo, nós no LEF, nós temos buscado o apoio dos professores da matemática. Por quê? Porque os professores da matemática, eles têm uma área de atuação que, em muitos casos, nós não temos um alcance tão específico, por exemplo, paralelização de códigos computacionais. Então, assim, eu vejo hoje que o ensino e a indústria, o novo paradigma do conhecimento em várias áreas se ajustando e contribuindo, né? É uma interdisciplinaridade. E se a gente não trabalhar dessa forma, a gente não consegue muito êxito. Obrigado. Deixa eu só complementar uma coisa, coisinha, para quem está perguntando, é que isso é interessante também nos alunos, tá? A gente tem recebido lá no laboratório um grupo bem eclético de trabalho, né? Então, a gente já trabalhou com a gente desenvolvendo o mestrado, alunos de diversas formações, inclusive que não são engenheiros, né? Então, essas outras formações acabam agregando valor. Então, por exemplo, a gente recebe um aluno da química, a gente direciona mais para dissertações de mestrado que envolvam as interações químicas do fluido, como a dissolução de sais, íons competitivos, ou então efeitos sobre o viscosificante. Então, estabilidade elétrica. Então, assim, a verdade é que o assunto tem muitas abordagens, né? Então, a gente pega a formação dos alunos que nos chegam e tenta agregar em algum tema, e ele acaba aprendendo muito, porque ele tem que estudar, né, e interagir com todo mundo. Então, assim, eu acho que a palavra que dita a questão é o multidisciplinar. Meleiro, não sei se você quer comentar alguma coisa? Na verdade, é um pouco por aí também. É multidisciplinar e é interdisciplinar também. Não existe essa definição, esses limites claros e bem definidos, como eu acho que foi sugerido na pergunta aí. Esses limites são cada vez mais difusos, né? Exatamente o que eu acabei de falar agora, não é aquela coisa binária, né? E aqui vai o engenheiro químico, daqui para lá é o engenheiro de petróleo. Não tem isso, tem uma interfaces muito nebulosas entre essas áreas de atuação aí, e não há pré-determinado para profissional algum aí dentro das grandes áreas, pelo menos, né? Das ciências exatas, das engenharias, está tudo cada vez mais interdisciplinar. O que eu diria que define a atuação do profissional, basicamente, é o interesse que ele tem em determinada área. Se você é engenheiro químico, mas se apaixona pela parte de petróleo, você pode ser um excelente engenheiro de petróleo e vice-versa. Então, é muito mais movido pelo profissional do que pelo que é delimitado aí pelas ciências em si, né? Sem contar que a engenharia química é uma representação muito interessante. O logo de uma faculdade de engenharia química é um ornitorrinco, que é mais ou menos isso, né? A gente é bem mutante, assim, nós somos matemáticos, físicos, químicos, biólogos, então é isso. A engenharia química é interdisciplinar por natureza. Gostei dessa, Meleiro. Gostei. O mascote deles era o ornitorrinco. Gostei. Ótimo. Muito obrigada pelas respostas, professores. Eu gostaria novamente de agradecê-los por disponibilizar o tempo e a inteligência dos senhores, o conhecimento para trazer essa palestra maravilhosa para a gente.
Lembrando novamente a todos que estão assistindo, a palavra-chave é gigante, e a partir de agora são 30 minutos para responder o formulário, depois o formulário vai sair do ar, tá bom? Lembrando também que tem que a importância de estar inscrito no e-search da Rural para conquistar o certificado. Tem que responder 75% dos formulários corretamente, de presença, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Espero que todos tenham uma boa tarde. Posso me despedir? Peraí, Gabriele, posso me despedir? Com certeza. Então, tá. Então, eu queria mais uma vez então, agradecer a SEMEC pela oportunidade de apresentar o trabalho do laboratório, apresentar aí uma parte do trabalho do grupo de pesquisa, dizer que a gente está muito unido, trabalha muito, tem muitas interfaces, né? E deixar à disposição, né, o nosso e-mail, né? Se quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida que não conseguiu tirar aqui ao longo da palestra, tá bom? E dizer que estamos lá na Rural, né? É a nossa casa, tá bom? Agora não, né? Que está cada um na sua casa, mas é a nossa casa de trabalho, tá bom? Muito obrigada aí por toda essa oportunidade que vocês nos deram. Espero que a gente tenha contribuído para a SEMEC. Vou me despedir também, agradecer aí a SEMEC, agradecer a todos os ouvintes, né? E dizer que a gente tem trabalhado assim bastante, tem se dedicado bastante aí para o desenvolvimento da ciência, para a formação de alunos, e que a gente tem, assim, fica muito satisfeito, né, de ver vocês fazendo um evento de forma tão profissional e sabendo que nós estamos proporcionando a vocês aí na formação da engenharia química, disponibilizando o laboratório para vocês atuarem em pesquisa, estágio, o que for, e que a gente sabe que vocês vão ser excelentes profissionais. Obrigado, hein? Aproveito para agradecer também a organização da SEMEC e pelas palavras do Calçado, as minhas palavras também. Vocês estão de parabéns pelo profissionalismo, de alto nível a organização. A gente fica muito feliz de ver o nível dos nossos alunos e muito orgulhosos também. Tá? Parabéns a todos vocês, uma excelente semana.